Muitos brasileiros têm acompanhado com preocupação as eleições na Argentina, não tanto porque a Argentina é um importante parceiro comercial do Brasil, faz parte do Mercosul, mas porque isso pode ser um prenúncio do que virá adiante na política da América do Sul, do Brasil, inclusive, e também do resto do mundo. Porque o que está acontecendo por lá? O que acontece é que nesse momento você tem um candidato chamado de Javier Milei, que é uma figura grotesca, bizarra, com ideias pavorosas e que tem sido comparado com o Bolsonaro, porque ele surge como esse candidato antissistêmico, ele é chamado de um ultraliberal, um libertário, mas, no final das contas, também expôs ali várias ideias da extrema-direita, e essa figura foi crescendo em popularidade ao ponto que se suspeitava ou se temia que ele poderia vencer as eleições argentinas presidenciais já no primeiro turno. Isso não aconteceu. Ontem houve a eleição e aí, após a apuração desse primeiro turno, o resultado foi o seguinte aqui, Você teve, em primeiro lugar, com 36,68% dos votos, o Sérgio Massa, que é o candidato governista de esquerda. Em segundo lugar, o Milei, com 29,98%, e em terceiro lugar, a candidata da direita, que é a Buric, com 23,83%. Aí o que acontece é que esse cenário dá um respiro, dá um certo alívio, Embora no segundo turno tudo pode acontecer, e há inclusive previsões que o Milei pode vencer as eleições lá na Argentina, até porque uma parte dos votos da Buric vai passar para o Milei, mas o fato é que essa proximidade de um candidato extremista de direita vencer as eleições no país vizinho ao Brasil, qual é o potencial de contágio que isso vai ter na região? Porque acontece o seguinte, Eu vi muita gente aqui levantando a pergunta, se indagando como é que é possível que um país como a Argentina, que supostamente seria, mais politizado que o Brasil, caia nesse conto desse cara perigoso como Milei. E o fato é, e o surpreendente para muita gente, é que esse movimento, como a gente entende agora, o populismo, isso nasceu na Argentina. Quem levanta essa tese aqui é o historiador Federico Finkelstein, no livro dele From Fascism to Populism in History, que é um livro no qual o Finkelstein trabalha com a ideia dos herdeiros do fascismo. Então o fascismo ele nasce na Europa, nasce principalmente na Itália, e depois se espalha para outros países da região, e isso leva à Segunda Guerra Mundial, mas o populismo ele surge na sequência, quando o fascismo é derrotado, surgem os movimentos populistas na América Latina, inicialmente na Argentina com o Perón, e isso vai levando a um novo estilo de fazer política que tem contornos muito específicos e que depois passam a impactar não apenas na Argentina, não apenas na América Latina, mas também em vários países do mundo, incluindo a Europa e Estados Unidos, que é o que a gente tem visto nos últimos anos. Então, a tese do Finkelstein é que o populismo, que é um conceito da ciência política, as pessoas confundem populismo com demagogia, que são coisas distintas. Demagogia é você apelar para o povo, é você se mostrar como representante do povo, você tentar buscar essa ideia de que, olha só, eu sou como vocês, enquanto que o populismo tem a ver com a ideia de um enfrentamento, de um antagonismo entre duas forças. De um lado, o povo, ou a classe trabalhadora, ou os despossuídos versus elites. Então o populismo trabalha com esse antagonismo, trabalha com essa ideia de que você tem essa divisão na sociedade e aquele representante político representa as massas, representa os trabalhadores, representa a população em geral, o povo. E esse populismo parte, em grande medida, dos movimentos de movimentação de massa do século XX, incluindo o fascismo, só que é uma tática política. O populismo não é nem de direita nem de esquerda, ele pode ser adotado por dois grupos diferentes. Existem populismos de direita e de esquerda, mas essa tática de confronto permanente e de retórica antissistêmica. Portanto, o representante populista é aquele que vai mudar tudo, vai acabar com tudo que está aí e vai transformar a sociedade para um lugar melhor. Então, o Milei vem com esse discurso, Bolsonaro veio com esse discurso, o Trump veio com esse discurso, o Boris Johnson veio com esse discurso no Reino Unido. Então, sim, muita gente adota essa tática porque ela é muito eficaz. Quando você cria essa inimizade, quando você cria essa divisão, que é maniqueísta, no fim das contas, você dizer, olha só, eu estou com vocês, a população representa o que é de bom na sociedade, versus elites corrompidas, então isso gera um tipo de disputa que é muito eficaz e que mobiliza a população. Então o Milei adota essa retórica, que, como eu falei, não é recente na Argentina, é algo que tem décadas e décadas, desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Então o Perón adotou isso e vários outros políticos, não apenas na Argentina, como também na América Latina, praticaram esse tipo de método político que é o populismo. É claro que em muitas circunstâncias você tinha políticos que transitavam entre ideais ou entre noções de direita e de esquerda,
Há figuras complicadas nesse sentido, Getúlio Vargas é um desses casos no Brasil, mas nesse momento específico agora o que a gente tem são movimentos populistas de extrema-direita que estão chegando ao poder pelo mundo nos últimos anos. A gente viu isso desde 2016 em diante, uma tomada populista pelo mundo, até o ponto que vence no Brasil, e agora há essa possibilidade de também voltar à Argentina. Então a gente vai ter que esperar para ver como vai se dar em novembro, quando haverá o segundo turno, e eu quero aproveitar aqui, já que a gente está falando sobre isso, para entender como esses movimentos estão orquestrados, como esse movimento está organizado. Inclusive se chama The Movement, esse movimento internacional agora populista, encabeçado pelo Steve Bannon e que no Brasil foi representado pelo Eduardo Bolsonaro, que estava na Argentina dando suporte para o Milei, que já havia prometido, ou já prometeu, que caso ele ganhe, ele vai convocar o Paulo Guedes para ser ministro da economia dele, né? Então assim, imagine que bizarrice você pegar agora os herdeiros do bolsonarismo e exportar essas bizarrices lá para a Argentina, né? Ernesto Araújo, o ex-chanceler olavista, também estava lá, ou seja, você tinha a cúpula olavista e bolsonarista que participou desse projeto de destruição no Brasil, tentando contribuir para a campanha eleitoral do Milei. Vamos ouvir juntos aqui um momento no qual o Eduardo Bolsonaro foi entrevistado pela TV argentina e foi interrompido porque começou a falar merda, como faz sempre o Bananinha. Ouçam aqui a entrevista do Eduardo Bolsonaro lá na Argentina. É necessário fazer um exame prático de disparo. Então, poner adelante armas de fuego para los ciudadanos significa dar condiciones para que tengan la legítima defensa, para que no sean masacrados. Gracias, Mariano. Demasiada generosa es la Argentina y somos los argentinos para recibir a este tipo de gente, ¿no? Sí, está hablando de la libertad de disponer de armas directamente. Con el argumento y con el justificativo de que la gente se pueda defender. ¿No llama Lautaro, te parece? Por eso sí le fue a su padre que los brasileños con lógica lo sacaron del poder, por suerte, ¿no? Como vocês viram, aqui você tem Eduardo Bolsonaro defendendo o porte de arma para os argentinos, né? E ele foi interrompido, foi cortado na televisão lá, porque simplesmente parecia inaceitável para os jornalistas ouvir esse tipo de baboseira do Bananinha. Mas o fato é que a retórica é muito parecida e sempre se munde desse elemento antissistêmico, desse elemento de revolta, de indignação, porque é como o populismo se consolida, né? O que é diferente, e aqui é o que diz o Finkelstein no livro dele, o que diferencia o populismo de extrema-direita do fascismo tem a ver com o modo como esses movimentos compreendem a democracia. O fascismo era um movimento bélico, né, um movimento agressivo e que visava a ruptura democrática. Então, assim, para eles, a democracia era um entrave. Então havia essa ideia de destruir a democracia de modo que eles pudessem governar de maneira totalitária. Já a extrema-direita populista joga dentro do jogo democrático. Eles utilizam as regras democráticas para tentar vender a ideia de que eles representam a população, como eu falei, né? E a partir disso, eles começam a adotar uma visão de que se o povo quer alguma coisa, portanto, vale tudo nesse sentido. Basta lembrar uma frase muito populista quando ele disse que o Brasil era de maioria cristã e as minorias têm que se curvar diante das maiorias. Essa é uma frase muito populista, porque o que significa aqui é que num regime democrático populista, o que importa é a vontade da maioria, mesmo que para isso sufoque as minorias existentes. Sendo que numa democracia constitucional você tem leis e constituição que visam proteger não apenas a maioria, mas também a vontade das minorias. E isso é importante para manter o equilíbrio, porque se você tiver uma maioria que quer, sei lá, extinguir certo grupo, você tem a lei, você tem o arcabouço legal que protege essas minorias. Então, nesse sentido, há certas proteções, há certos freios necessários numa democracia para evitar que haja uma tirania da maioria. Como eu falei, o que preocupa muita gente é como isso pode servir de contágio depois, mais uma vez, né? Porque havia, não sei se é uma ilusão das pessoas, de que com a derrota do Bolsonaro as coisas acabaram, né? O mundo voltou ao normal. E não voltou ao normal. O fato é que sempre há o risco de um retorno desse discurso que não desapareceu, na verdade, ele continua aí permeando a política brasileira, a política internacional. Ano que vem haverá eleição nos Estados Unidos e o Trump é um dos favoritos na corrida eleitoral contra o Joe Biden, caso o Joe Biden tente a reeleição, e há um grande risco mesmo, que o Trump volte para a presidência nos Estados Unidos. Isso seria um risco tremendo para o mundo, porque, mais uma vez, esse discurso aí tem um poder enorme de se espalhar e de impactar em eleições em muitos países
por aí. Então, assim, há essa preocupação. Você tem um segmento enorme na população capaz de comprar esse discurso, que está indignada, que está revoltada, que quer mudanças drásticas, que quer quebrar tudo, que quer, sabe, ver o circo pegar fogo, e não importa quais ideais malucos tal pessoa esteja defendendo. E elas estão dispostas a pagar para ver, mesmo que isso implique, sabe, numa situação calamitosa. A Argentina tem um histórico, sabe, longo de crises econômicas, o que vai levando a uma insatisfação, sabe, genuína. Muita gente empobreceu na Argentina ao longo dos últimos 20 e tantos anos, quando houve a crise de 2000, 2001, quando, sabe, entrou em colapso a economia argentina, então a situação ali piorou muito. Quando eu morei lá, por exemplo, já era uma inflação alta, mas hoje em dia é uma inflação, sabe, astronômica. Isso vai destruindo o poder aquisitivo dos argentinos. E é claro que qualquer pessoa que vem com uma solução muito esdrúxula, drástica, mas que pareça que vai dar o ponto final para esse tipo de situação, vai seduzir uma parcela da população ali, principalmente reacionários, né? Principalmente pessoas que querem um retorno a uma época que parecia gloriosa, e aí eles vão colar ali no maluco que pareceu no momento. Que foi o caso no Brasil também. No Brasil também esse discurso bolsonarista atraiu muita gente militarista, muita gente conservadora, muitos evangélicos, pessoas que têm uma visão também bem reacionária da sociedade e que se viram representadas. Então é claro que o risco ainda existe. Em novembro vai ser a resposta para isso, e pode ser que sinalize aí um retrocesso da esquerda no mundo. Uma coisa curiosa que vale mencionar também, antes de encerrar esse vídeo, é que durante muito tempo, durante muitas décadas, a esquerda se apresentou como antissistêmica. Era a esquerda que propunha rupturas drásticas, era a esquerda que criticava o sistema e prometia transformar tudo. E na medida em que partidos de esquerda foram chegando ao poder e foram tendo que se adaptar, né, se adequar ao sistemão que existe, o que aconteceu foi que esse discurso migrou para a extrema-direita. Nesse momento que a gente vê agora que tem um discurso antissistêmico, de ruptura drástica, são esses partidos, são esses grupos. Então, assim, cria meio que cria uma dissonância tremenda você ter que ver gente de esquerda defendendo o sistema, defendendo a situação, defendendo a ordem existente. Mas o fato é esse, o fato é que essas eleições na Argentina têm sido recheadas, né, têm sido povoadas por bizarrices completas, as falas do Milei são cada vez piores, ele é quase um palhaço misturado com sabe, psicopata, é uma coisa muito louca. Mas a gente tem que pensar que ontem foi uma vitória, porque havia uma expectativa de que ele ganhasse ontem mesmo, e agora tudo pode acontecer. Pode ser que uma parte desses votos da direita moderada, da direita, sabe, da direita tradicional, migre para a extrema-direita, porque não quer ver um governo de esquerda de novo no poder, ou pode ser que haja aí um pacto, algum tipo de compreensão dos riscos que o Milei representa e uma frente ampla, que era o que se esperava no Brasil também, né, durante a eleição do Lula, agora a última eleição do Lula, haja uma frente ampla na Argentina de modo a tentar conter a extrema-direita e, sabe, enfrentar esse discurso nocivo. Isso foi o que aconteceu, por exemplo, aqui na Espanha. Houve uma tentativa de neutralizar o Vox, que é o partido de extrema-direita aqui, e isso levou a um pacto entre diferentes grupos ali, no sentido de moderar um pouco o discurso e evitar ou conter o estrago, o dano da extrema-direita, embora continue existindo, continue impactando na política, ou seja, o cenário não é muito promissor. E é claro que a gente pensa na política, a gente tende a perceber como são avanços e retrocessos, né? Você dá 2 passos, retrocede 1, dá 3 passos, volta 5. Então, assim, nada é uma conquista permanente. Não há nenhum tipo de vitória definitiva. A história não para, ela continua. Então, é uma luta permanente e exaustiva, porque ano após ano temos que voltar aqui para rever certos tópicos, para voltar a mencionar os perigos desse tipo de discurso do Milei, do Bolsonaro, do Trump e de outras figuras públicas no mundo aí de extrema direita. Então é isso. O que vocês pensam sobre essa história? Vocês estão acompanhando essa eleição na Argentina? Como é que vocês entendem essa figura bizarra chamada Milei que está dominando o debate lá? Se você percebe que há uma chance grande de ele ganhar no segundo turno, como é que você entende isso? E como isso pode impactar no Brasil, na América Latina ou no resto do mundo? Porque há um poder de contágio nisso, então a gente não pode menosprezar o que está acontecendo lá. Diga o que vocês pensam aí no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro do canal para dar uma força e também confira na Amazon com 44% de desconto hoje o meu livro sobre debates chamado Como Vencer um Debate Tendo Razão. Trata de falácias lógicas, argumentação racional e é uma das principais referências hoje no Brasil sobre esse assunto. Vá lá, confira com um baita desconto, está quase pela metade do preço, então vá lá e confira. Um forte abraço para você, se cuide por aí e até mais. Tchau! Estamos em guerra pela independência. Eles atacam, tentam nos intimidar, usam as estruturas de poder para distorcer a realidade. Mas não vão nos calar. A gente não se curva, a gente vai à luta. Em um sistema viciado em meias-verdades, nós somos a resistência, nós queremos a verdade. Por isso, levantamos a bandeira da independência.
Independência para fazer um jornalismo corajoso, para colocar o dedo na ferida, para denunciar os abusos e as injustiças. Somos independentes dos donos do capital, dos poderosos e das grandes corporações. Aqui é publicidade zero. Só assim honraremos o nosso compromisso com a denúncia. Com a liberdade total de opinião. Essa guerra não é fácil, é cruel, mas com seu apoio e luta, seremos cada vez mais fortes. Junte-se à nossa causa. Junte-se à nossa causa. Junte-se à nossa causa. Fortaleça o jornalismo verdadeiramente independente. Sendo membro do ICL.